Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Marilene Tati, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit Decoração. Então, na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como fazerem esses lindos potinhos aqui de cozinha, que vocês vão poder colocar o que vocês quiserem, tá, gente? Então, eu vou ensinar esses dois modelos aqui para vocês, que a gente vai utilizar esses potinhos aqui, esses vidrinhos de papinha de bebê, tá bom, gente? Então, aqui eu já passei uma demão de primer e já tá sequinho, tá bom, pessoal? Então, aqui eu já fiz um rolinho de uma massa. Vocês podem aproveitar qualquer restinho de massa que vocês tiverem aí, porque depois a gente vai encapar e não vai aparecer, tá, gente? Então, juntem aí os restinhos, pode ser qualquer cor que vocês tiverem, tá? Mais ou menos a gente vai usar aqui de 18 a 19 gramas. Então, esse aqui a gente vai colar aqui toda a volta para fazer um preenchimento de massa aqui por dentro, para a gente poder dar essa forma aqui arredondada. Como o potinho é quadrado aqui, a gente vai dar uma arredondada e dar o formato da fruta que a gente vai fazer, tá bom, pessoal? Então, aqui eu vou passar um pouco de cola em toda a volta. Vocês passem aqui bem nessa marquinha, ó. Nessa divisão do potinho aqui, ó. E vamos vir colando esse rolinho aqui, tá? Então, aqui a gente vai pressionando e vamos trabalhar para ficar bem coladinho e vamos dar o formato da fruta. Então, esse modelo aqui que eu vou ensinar para vocês primeiro vai ser o do morango. Porém, essa etapa aqui vocês vão fazer nos dois potinhos exatamente iguais. Nada difere, tá bom, gente? Primeiro colhem bem aqui em cima. E aqui eu vou puxando para baixo. Vocês não se preocupem em deixar tão lisinho, porque não vai aparecer mesmo. É só para fazer um preenchimento. Aqui vocês vão afinando, que embaixo aqui vocês não precisam colocar a massa, tá, gente? É só aqui em cima. Aqui vocês podem dar uma umedecida, que vai ficar melhor para trabalhar. Outra coisa que eu queria falar para vocês, essa peça que a gente vai fazer, vocês procurem trabalhar com a massa bem durinha. Deixe um tempo antes do plástico, quando vocês forem usar, para que ela esteja bem firmezinha e bem durinha, tá, gente? Não pode ser com a massa muito mole. E aqui vocês vão ajeitando e dando o formato do morango. Essa etapa aqui não tem segredo e não precisa nem ficar lisinho, ó, tá bem rústico. Que eu vou puxando para deixar bem parelhinho, ó. Puxando só nas pontas, para não ficar esse vinco aqui no meio. Pode passar um pouquinho de creme, um pouquinho de água. Então, da mesma forma, vocês vão fazer esse outro potinho e já vão colocar secar, tá? Pelo menos um tempo aí, só pra gente poder depois vir com a colagem. Uma meia hora você secando já tá mais do que suficiente, tá bom, gente? Ó, como é que ficou. Ele ficou arredondado aqui e dessa forma, ó. Então, vou fazer o outro igual e daí já vamos começar a encapar. Então, aqui fiz o preenchimento exatamente iguais nos dois e bora lá para o nosso primeiro modelo. Então, aqui eu vou pegar um pedaço de massa amarelo ouro, eu tingi com a tinta acrylex e um pedaço de massa branca. Vou misturar bem para ficar um amarelo bem clarinho. Então, aqui a massa ficou assim, ó. Ela ficou um pouco bem mais clara que essa aqui que a gente começou. Então, aqui eu já abri uma tira
Uma tira que eu utilizei 2 palitinhos mais ou menos, que vai ser a espessura que vocês vão fazer. Se vocês quiserem deixar um pouquinho mais grossinho, também vocês podem deixar, tá, pessoal? Então, aqui eu vou cortar uma tira mais ou menos aqui, ó, da largura, do comprimento aqui do potinho. Daí, vocês abram uma massa que vocês veem que dá pra fazer toda a volta, tá, gente? Então, aqui eu vou recortar. Já vou ver mais ou menos a altura que vai ficar essa tirinha e já passo pra vocês. Mas não tem muito mistério, gente. Não precisa recortar tão certinho. Ele não tem muito mistério. Vocês têm que ver a altura que dá do potinho é o suficiente. Se vocês quiserem fazer também em potes de geleia maiorzinho, também vocês podem fazer da mesma forma, tá, gente? Sempre cuidando do preenchimento ali que tem que fazer para que fique bem redondinho nas laterais. Então, vocês vão cortar uma tira assim, vão passar cola aqui em todo o potinho. Pode ser cola branca mesmo, eu uso a Cascorés, tá, gente? Vamos passar cola mais ou menos aqui em cima. Ele ficou mais ou menos 4 centímetros. Vocês podem, se vocês quiserem fazer um pouquinho mais grossa que essa massa de um palito, a espessura de um palito, pode fazer mais grossinha que fica bem legal também, tá, gente? Então, aqui eu só vou dar toda a volta aqui, ó. Aqui com a ponta do dedo, a palma da mão, aliás, vocês vão puxando assim, ó. Por isso que é o ideal é que essa parte aqui que a gente fez de preenchimento, ela tem que estar seca, ó. Acontece que como aqui tá molhada, eu tô puxando junto. Então, o ideal é que esteja bem sequinha essa parte que vocês colocaram de preenchimento. Mas bora lá, vamos fazer como dá aqui, tá, gente? Bem molhadinha, mas vai. Ó, vocês vão preenchendo mais ou menos até essa altura aqui, ó, gente. É onde vai a tampinha. Se ficar algum excesso ali pra cima, um pouquinho a mais, depois, quando secar, vocês vêm com estilete, emparelhe bem direitinho, que fica bom. Aqui com a palma da mão, vocês vêm alisando assim, ó. Deixar bem lisinho aqui em cima. Agora, eu vou pegar aqui e com a palma da mão também eu vou puxando só a parte de baixo aqui nessa região aqui, vocês não puxem. Só aqui na parte de baixo. Que o morango, esse aqui a gente tá fazendo morango, ele vai afinando. Vamos puxar aqui, que é o que sobrar aqui embaixo, a gente vai encapar o fundo também. Vocês podem colocar aqui na bancada e vir fazendo isso aqui, ó. Deixa ele meio de ladinho, só na parte de baixo, aqui tem que ficar bem gordinho. Tá, gente? Ó, vocês viram aqui que tá indo lá pro fundo. Aqui eu vou passar um pouco de cola também no fundo. E já vamos aproveitar e encapar aqui também. Então, aqui capado o fundo, agora com a palma da mão, vocês vão vir alisando toda essa parte para tirar as marcas das digitais e para deixar a peça bem lisinha. Tá, gente? Depois que ficou lisinho aqui, vocês podem pegar qualquer bolhador, qualquer ferramenta que seja redondinha e vão fazendo assim, ó. Em todo o potinho. Pegue uma maior e outra menor, que a gente vai precisar 2 tamanhos. Porque o morango, ele não é lisinho, né, gente? Ele é todo crespinho, tá? Então, fiz assim com um grande, agora vocês pegam um menor,
bem pequenininho, deixa eu achar um. Pode ser até a pontinha aqui, ó, e vem fazendo a mesma coisa. Feito isso, então eu vou colocar secar. Vocês deixam secar pelo menos umas 12 horas para depois fazer a pintura, tá, gente? Vou deixar ele secando um pouco enquanto a gente encapa a tampa. Então, aqui para a tampa, eu abri já uma massa num tom, um verde mais clarinho, um verde não muito escuro, tá, gente? Já passei cola Cascorés, que é o que eu uso para colar, e vou vir só encapando essa tampa. Não precisa deixar também ela muito lisinha, que ela não vai aparecer muita coisa dela, tá, gente? Porque depois a gente vai botar ali não sei, a sépalazinha ali do morango e essa parte aqui não aparece muito. Só encapem bem simplesinho. Não se detenham muito em alisar. Só procure fazer um bom acabamento aqui nessa parte interna, ó. Aqui sim vocês se preocupem para deixar bonitinho. Não recortem aqui ainda, deixe secar, depois vocês vêm com o estilete e recortem aqui, deixe bem bonitinho. Eu vou cortar agora aqui porque eu quero, para não me atrapalhar aqui para me ensinar para vocês, mas vocês esperam secar. Então, aqui, considerando que a tampa já tenha secado, já esteja bem pronta para fazer aquelas folhinhas em cima, vocês vão fazer 8 bolinhas de aproximadamente 3,5 gramas a 4. Eu coloquei aqui 4 gramas, mas se vocês quiserem colocar um pouquinho menos, vocês podem colocar, porque eu quero ela bem grossinha, tá, gente? Não quero muito fininha, porque como é uma peça de cozinha, a gente fica manuseando ali e acaba quebrando. Então, é bom fazer ela um pouco grossinha. Daí, vocês vão fazendo assim, ó, quibezinhos, que vocês medem mais ou menos da metade, que sobra um pouquinho para lateral. Que eu deixei muito alongado, até eu posso deixar menos. Ele tem que sobrar assim, só uma pontinha, para vocês dobrarem aqui, tá bom, pessoal? Deixa eu ver mais ou menos o tamanho que vai dar, mas vocês vão medindo ali no potinho, vocês vão saber. Aproximadamente 5 centímetros, 5,5 centímetros. Tá bom, pessoal? Então, dessa forma, vocês vão fazer em todos. Vocês vão fazendo e já vão achatando com um acrílico que vocês tiverem aí, para que a massa não resseque depois quando vocês forem achatar. Então, façam um, já achatem. Ele tem que ficar bem grossinho assim, ó, ele não fica muito fininho. Então, aqui fiz em todos, já podemos colar. Vou botar nesse potinho para servir como base enquanto o outro seca lá. Que vocês coloquem cola aqui em cima e na pontinha vocês não coloquem, que essa pontinha vai sobrar, para depois não correr o risco de colar na parte de baixo, tá, gente? Ó, fazem assim, deixei muito alongada, ela não precisa ser tão longa, tá, gente? Eu vou colocar 4, são 8, eu vou colocar 4, ó. Certo, gente? Ó, acomodem direitinho aqui, ó. E agora, intercalando essas 4 aqui, vamos colocar mais 4. Ó, gente, ficou assim, ó, bem fácil de fazer, bem simples. Vocês podem deixar um pouquinho mais curtinho, mas também tá bonito assim, ó, tá? Agora, vocês vêm com uma faquinha ou uma gravatinha que vocês tiverem aí. Deixa eu ver uma faquinha aqui, ó. Primeiro, eu vou dar uma bolhadinha aqui no meio. E agora, eu vou vir fazendo umas marcaçõezinhas. Fazem uma no meio e fazem mais alguma nas laterais. Desta forma, bem simples.
Aqui mais ou menos um pedacinho de massa, não chega nem 1 grama, tá, gente? Uma meia grama mais ou menos. Vocês vão fazer um quibezinho assim. Vou dar uma beliscadinha aqui na ponta. Bem simples, ó. E vou colocar aqui de cabinho. Então, aqui eu fiz 2 rolinhos de massa marrom. Pode ser a espessura e o tamanho que vocês quiserem. Eu vou fazer 2 cachinhos, tá, gente? O nome específico não é cachinho, ele tem um nome específico para esse detalhe. Só que eu nunca me lembro. Tem uma inscrita aqui no canal que sempre me corrige, me dá o nome correto, mas eu, na hora que eu vou precisar, eu nunca me lembro, tá, gente? A pessoa que me corrige vai saber quem é, tá? Obrigada, amiga, por me corrigir, mas não adianta que eu não guardo o nome. Então, eu digo cachinho, vocês vão entender o que eu tô falando, tá bom, pessoal? Passar um pouco de cola. E vou colar aqui, ó, um para um lado e outro para outro. Daí você escolhe da maneira que vocês quiserem, ó. E aqui nesse meio, entre esses 2 cachinhos aqui, a gente vai colocar 2 florzinhas de morango, tá, gente? Eu vou explicar para vocês como fazer manualmente. Quem tiver aí um moldezinho, já aproveita e faz, que vai ser mais fácil. Então, aqui para a florzinha do morango, 1,5 grama de massa branca, que eu vou fazer uma coxinha. Bem simples de fazer, ó, gente. Aqui eu vou fazer um furinho aqui no meio. Vou dar uma largadinha. Ele vai ficar bem grossinho. Mas é assim mesmo, ó, dessa forma. E daí com uma tesourinha de ponta bem pequena, vocês vão fazer 5 cortezinhos. 1, 2, 3, 4, 5 cortezinhos. Ó, gente, vai ficar 5 pétalazinhas, tá? E aqui eu vou arredondar as pontinhas, dou uma pressionadinha, ó. Vai ficar dessa forma. Aqui, daí, vocês podem utilizar essa ferramenta aqui, ó, pra achatar, ó. Eu vou utilizar essa minha aqui de silicone caseira que eu fiz, que ela não gruda e fica melhor para mim trabalhar, ó. Daí eu coloco cada pétala em cima do dedo e dou uma pressionadinha, ó. Ela vai ficar arredondada, tá, gente? Uma por uma, então vamos fazer assim. Bem simples de fazer, ó. Essas florzinhas vocês podem até fazer para usar em apliques, topo de bolo também, que ela fica bem bonitinha, ó. Tá, gente? Fica dessa forma. E daí, com essa ferramenta aqui, ó, vocês vão fazer uma marcaçãozinha, ó, em cada pétala. Então, vocês vão fazer 2 dessa maneira, esperem secar, vocês façam com antecedência para a hora que vocês colocarem o verde, ela esteja bem seca, tá, gente? Fazer um furinho aqui, vou deixar secando, que depois a gente vai botar o miolinho. Então, vamos fazer 2 assim e deixar secar. Como essa aqui, ó, essa minha já encolheu, ó. Tá? Essa aqui já tá sequinha, que eu fiz com antecedência para mim colar aqui agora, tá? Então, eu fiz 2 dessa forma. Então, essa é pro morango. Agora, eu vou ensinar para vocês essa aqui, que é a da maçã. Já que eu tô com a mão na massa branca aqui, já vou ensinar também a florzinha da maçã. Pra florzinha da maçã também, ela é bem parecida, ó. 1,5 grama, também vamos fazer aquela coxinha que eu ensinei. Vamos dar uma apertadinha aqui, ó. Fazer aquele furinho básico. Ela é bem parecida. Ela só tem um detalhezinho um pouquinho diferente, tá, gente? Ó, abri, alarguei o buraquinho. Vou fazer os 5 cortes que eu fiz. Se vocês quiserem fazer 6, também pode fazerem. Mas, na verdade, eu acho que são só 5 mesmo, tá? Então, 5 cortezinhos. Certo? Ó. Só que essa outra aqui, ao invés de vocês apertarem aqui só nas laterais, vocês vão apertar um pouquinho mais. Vocês vão alongar ela, ó. Dessa forma.
ela vai ficar tipo uma margaridinha, ó. Dá uma apertadinha e dá uma alongadinha, tá? Vocês percebem que ela ficou diferente, ela não ficou arredondada nas pontas. Aqui eu vou fazer uma achatadinha, dou mais uma apertadinha. E daí com um boleadorzinho que vocês tiverem aí, vocês vão arredondar, pode ser esse aqui, ó. Vocês coloquem a pontinha na ponta do dedo ali, ó, e vão só dar uma boleadinha na ponta, virando levemente para dentro. Aqui já vou fazer uma aberturinha. Vocês percebem que ela ficou diferente, ó. Essa aqui tá arredondadinha, essa tá mais compridinha, ó. Tá? E daí aqui vocês vão colocar um miolinho assim amarelinho, ó. Aqui também ele tem que estar seco para vocês poderem encaixar aqui e ficar melhor, tá bom, pessoal? Para fazer o miolinho, vocês fazem um rolinho de massa amarela, vão achatar bem e com a tesourinha vamos picotear vários pedacinhos, bem fininho. Quanto mais fininho vocês fizerem, mais delicado vai ficar, ó. Dessa forma assim. Tá, gente, ó. E aqui vocês só vão enrolar, ó. Dessa forma. Bem suavemente vão enrolando. Tá? Ó. Pressione aqui embaixo, dão uma ajeitadinha. Assim vocês deixam quando ele estiver bem sequinho, para vocês fazerem a flor e colocar quando ela ainda estiver molhadinha, como essa aqui, ó, tá? Então, aqui eu já tenho um bem sequinho, vou tirar essa pontinha aqui. Já tá bem seco, deixa eu cortar. Passar um pouquinho de cola nessa ponta, aqui, ó, e vou encaixar aqui no miolinho, tá, gente? Ó, olha que linda que fica a florzinha da maçã, tá? Então, já ensinei os dois tipos de flores, vamos seguir o nosso potinho. Então, aqui voltando o pote do morango, essa florzinha já tá sequinha, vai ficar boa de colar, vou cortar essa pontinha das duas. E vamos colar ali entre aqueles cachinhos. Então, aqui pronto o nosso potinho de morango, faltando só a pintura. Vou deixar secando e bora lá pro segundo modelinho. Então, aqui, como eu falei para vocês, pro potinho da maçã, é o mesmo processo que eu fiz, ó, tá? Eu adiantei aqui para não alongar tanto o vídeo. Eu só vou mostrar para vocês o diferencial desse potinho que vocês vão ter que fazer na hora que vocês forem fazer a maçã, tá bom, gente? Vocês vão pegar alguma coisa que seja retinho aqui embaixo e a gente vai ter que deixar reto aqui, ó. Desta forma. Depois, quando a gente fizer a tampa, vocês vão entender o porquê disso, tá? Vamos deixar bem retinho. Ó, gente, ele ficou assim, ó. Dá uma alisada com a palma da mão, deixe bem lisinho. Vocês percebem que ele ficou bem quadradinho aqui em cima, tá? Vocês vão entender porque a tampa, ela vai ficar assim, ó. Ela vai tapar toda, ó. Ela não vai aparecer nada do pote, ó. Então, ela tem que ficar bem quadradinha para encaixar na parte da tampa. Ó. Ela vai ficar exatamente assim. Então, por isso que vocês têm que fazer dessa forma, tá? Então, vamos reservar aqui, vamos fazer a tampa. Então, aqui para tampa, a gente vai precisar de 35 gramas de massa, no mesmo tom que a gente usou aqui, para cobrir a nossa tampinha, ó. Aqui, gente, vocês têm que esperar secar bem
essa parte de baixo antes de vir fazer a tampa, porque ela tem que estar bem durinha, para que aqui a gente vai encaixar ela, tá? Eu vou fazer com ela molhadinha aqui, mas vamos dar um jeito, tá bom, gente? Então, aqui eu já passei cola na tampinha que eu vou utilizar. Vou colocar essa bolinha de massa aqui em cima e vou achatar ela. Vou achatando, puxando para as laterais, ó. Vocês veem assim, ó, vão achatando, mas bem parelhinho, para que fique massa na mesma proporção nas laterais, ó. Tá? Vão cuidando se tá indo a massa parelhinha. E vocês vão puxando aqui, ó, até chegar na bancada aqui, encostar na bancada. Vão tapar toda essa tampa, ó, até encostar na bancada aqui, ó. O ideal é que vocês façam em cima de um pedacinho de EVA, que daí ela não vai grudar, ó. Vocês percebem? Ela tapou toda a tampinha, ficou retinho embaixo aqui, ó. Daí vocês não se preocupem em alisar ela agora, porque a gente vai colocar em cima, depois a gente alisa, tá bom, gente? Então, aqui a gente vai agora encaixar e modelar essa tampa aqui no pote. Mas para que não colhe essa massa aqui que tá ainda molhadinha, vocês vêm passando um pouquinho de amido de milho. Isso, amido de milho. Pode botar bastante, gente, porque depois que tiver seco, vocês vêm com um pincelzinho e tiram todo esse amido, tá? Essa aqui é uma forma para que vocês possam modelar aqui e não grudar, porque não pode grudar, senão a tampa vai ficar grudada, tá? Botem amido de milho aqui e aqui também, para que não grudem. O ideal é que vocês façam com a massa bem durinha, por isso que eu falei para vocês, quanto mais durinha tiver a massa, melhor, que daí ela tem menos chance de colar, tá? Mas esse amido de milho aqui vai ajudar. Vocês veem, encaixa a tampa bem certinha como ela vai ficar, que depois aqui a gente não vai mexer mais até secar, ó. Vocês notem aqui que sobrou uma parte aqui que tá aparecendo, né? Então, agora que a gente vem com a palma da mão, a lateral aqui, ó, e vão puxando essa massa até ela encostar ali, ó. Dessa forma. Vão ajeitando de leve. Vocês percebem, ó, ela tá encostando na parte de baixo, que aqui vai ficar uma maçã assim inteira, não vai aparecer nada do pote. E esse amido de milho aqui vai ajudar a não colar. O importante é que a peça de baixo, estando bem seca, vai ter mais dificuldade para colar, tá? E aqui vocês vêm alisando, puxando a massa e vão arredondando aqui essa parte de cima, para dar um formato de maçã. Daí vem com a mão mesmo, vão fazendo isso aqui, ó. Pode puxar um pouquinho mais de massa para baixo. Aqui em cima não vai precisar de muita massa, tá? Daí é só vir ajeitando, ó, puxando um pouquinho para baixo, alisando com a palma da mão. Segura a maçã aqui com a outra mão bem inteirinha para não estragar o nosso trabalho. E assim vocês vão deixar bem redondinha, bem no formato de maçã. E aqui vocês vão cuidando, porque as laterais aqui, ó, da tampinha, pode deixar marcado. Então, vocês vão ajeitando para não deixar muito fina a massa nessa região. Então, aqui depois de deixá-la bem lisinha, ela ficou meio quadrada em cima. Mas como vai as folhinhas, aqui não vai aparecer, tá, gente? Vou fazer uma marcação bem no meio. E vou suavizando essa marcação, ó. Daí eu vou vir com uma ferramenta, pode ser o que vocês tiverem, eu vou utilizar essa aqui mesmo.
e vão fazendo as marcaçõezinhas assim, ó. E vem suavizando, apertando aqui no meio e suavizando. Vão dando as formas arredondadas da maçã mesmo. E aqui a gente não vai colocar as folhas ainda, tá, pessoal? As folhas a gente vai colocar depois de feita a pintura. Então, aqui vocês vão deixar secar de um dia para o outro para vir com a pintura, porque com ela molhada aqui a gente não vai conseguir fazer. Porque eu vou ter que destacar aqui a tampa e como ela tá molhada aqui não vai dar, tá, gente? Então, vocês fazem essa etapa, deixem as duas peças secando do dia para o outro para vir com a pintura e daí a gente vai colocar as folhas. Então, aqui deixei secar um pouquinho, o suficiente para a gente conseguir pintar, mas vocês esperam secar bem de um dia para o outro, tá bom, pessoal? Então, vamos dar início à nossa pintura. Aqui eu coloquei um pouco de tinta vermelho fogo, da tinta PVA, e também a tinta marrom aqui, ó, que é o marrom rústico. Mas pode ser o marrom que vocês quiserem, tá, gente? Também a gente vai precisar de um pedacinho de esponja. Tá muito grande aqui, vou tirar um pedacinho. Então, aqui a tampa da maçã, eu vou ter cuidado aqui, porque ela tá ainda molhada. Só criou uma casquinha mesmo. E vou com a esponjinha, vou fazer assim, ó, dessa forma. Aqui eu vou colocar um pouco de tinta, ó, e vou vir pintando. Eu vou iniciar aqui com um pincel nessa parte aqui bem de dentro, porque a esponjinha não vai pegar bem aqui, ó. Então, pode começar com um pincel e depois vocês seguem até o final com a esponjinha, tá bom, pessoal? Ó. Desta forma. Então, assim vocês vão pintar toda a tampa dessa maneira. E com a mesma esponjinha, vou pegar uma pontinha desse marrom, vou misturar com o vermelho aqui que já tinha, e vão dar tiro o excesso para não ficar demais, e vão dar uma retocada com esse marrom. Bem de leve, gente, para não ficar manchado. Vão dando as batidinhas. Ó, gente, ficou assim. Então, assim vocês vão aguardar secar um pouquinho, que a gente vai pintar por baixo também. Então, aqui pronta a tampa, vamos reservar e vamos pintar então o potinho. Vou tirar esse amido que ficou aqui, ó. Vocês viram que ficou o encaixe aqui, ficou perfeito. Então, agora com o pincel a gente vai iniciar aqui em cima e depois vamos seguir pintando com a esponjinha. Agora eu vou virar aqui, ó. Com a esponjinha, eu vou pintar mais ou menos até a metade. Então, aqui pintei mais ou menos até a metade. Agora, não com muita tinta, vamos suavizando para baixo, ó. Bem suaves batidinha, para ficar esse efeito aqui, ó. A gente não vai cobrir essa parte amarela aqui embaixo com tinta. Ela vai ficar só um leve sombreado. A gente vai fazendo tipo um degradê, ó. Até chegar na parte de baixo. Vocês percebem, ó? Pouca tinta, vai descendo devagarinho, cada vez pegando menos tinta para dar esse tom degradê.
Então, assim, vocês vão fazer em toda a volta dessa maneira. Então, aqui concluí toda a volta, olha como é que ficou. Ela ficou clarinha embaixo e acima foi escurecendo, tá, pessoal? Olha. Então, vamos reservar, vamos deixar secar para depois a gente vir, então, colocando as folhinhas. Então, aqui pro morango, a pintura a gente vai fazer ao contrário, tá, gente? Então, a gente vai fazer de baixo para cima. Aqui eu vou pintar todo o fundo. E vamos começar a subir e fazer aquele mesmo degradê que a gente fez na maçã, porém, o degradê vai ficar pro lado de cima. Então, pintando até a metade por inteiro. Ó, pintei até a metade. Agora, vamos começar a fazer aquele degradê que a gente fez na maçã. Começa aqui embaixo, fortinho, e vai diminuindo a maneira que vocês apertem, bem, suavizando bem para cima, ó. Dessa forma. Começa apertando forte aqui, dando batidinhas, colocando mais tinta aqui. E vão diminuindo, dando as batidinhas bem suave até em cima, deixando assim, ficando assim, ó, esse degradê. Então, assim a gente vai fazer em toda a volta. Então, aqui concluído o degradê, agora a gente vai pegar uma pontinha de nada de marrom, até peguei demais, ó. Vamos misturar na tinta vermelha que tava aqui, para deixar um marrom mais suave e não por inteiro. E aqui vocês vêm dando uma batidinha de baixo para cima, ó. Dessa forma. Daí ficou assim, ó, mais escurinho embaixo e amarelinho em cima. Então, aqui eu já vou aproveitar o pincel sujo com tinta vermelha e vou dar só uns retoquezinhos aqui no miolinho dessas flores, ó. Então, aqui vocês percebem que, como foi suavizada a pintura, ela já ficou umas pintinhas, ó, onde a gente tinha feito aquelas marcaçõezinhas. Mas, mesmo assim, a gente vai fazer ainda mais umas sementinhas, tá, gente? Vamos virar aqui, pode ser com tinta marrom, bem escuro ou preto. Vocês fazem algumas pintinhas. Bem fácil, ó. Então, aqui acima dessas pintinhas escuras que a gente fez, com um palitinho mesmo, a ponta de um palito e tinta PVA, vocês vão só dando uns pontinhos e puxando para cima, ó. Larga a pontinha do palito e dá um puxãozinho para cima. Deixando a parte de baixo da sementinha mais escura e branquinho aqui em cima, tá, gente? Ó. Assim vocês fazem todas. Então, aqui pronto o morango. Vamos concluir a nossa maçã, que é o que tá faltando, é as folhinhas. Então, para as folhinhas, vocês utilizam de 3 gramas a 3 gramas e meias de massa. Aqui vamos fazer uma coxinha. A coxinha alongada. Cada uma que vocês vão fazendo, já vão achatando para não ressecar a massa. Pode fazer umas mais longas, outras mais curtas, tá, pessoal? Também já vou aproveitar para vocês, se vocês estiverem gostando do vídeo de hoje, já vão deixando um like aí, curtam, comente, compartilhe, se inscreva no canal quem ainda não é inscrito. E também queria convidar vocês
para também entrarem no outro canal novo que eu estou abrindo recém. Só tem 2 vídeos lá, gente. Mas quem quiser lá me visitar também, deixar um like, um comentário lá para mim, eu fico muito agradecida. E também quem quiser se inscrever no outro canal, que eu vou ensinar conteúdos diferente. Não, a gente não vai ser biscuit. Vai ser outro tipo de artesanato ou reciclagem. A gente vai usar vários tipos de materiais, tá, gente? Quem gosta desse tipo de conteúdo também já aproveita, vai lá e já se inscreve naquele canal para me ajudar a crescer, que eu tô com apenas 2 vídeos, mas pretendo postar mais vídeos lá também, tá bom, pessoal? Então, vamos seguir com a nossa folha aqui, ó. Então, aqui ela ficou bem grossinha. Eu vou vir, pode ser com a pontinha de uma agulha, com ferramenta que vocês tiverem aí. Vamos afinar essa pontinha. Só nas laterais, ó. E as folhinhas vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem, tá, gente? Não precisa fazer, não tem tamanho certo. Essa aqui mesmo eu já fiz maior que aquela lá, ó. Vocês fazem o tamanho que vocês quiserem. Só que eu acho que eu exagerei, eu vou tirar um pedaço. Deixa eu terminar ela primeiro, depois eu vou tirar um pedacinho. Aqui eu vou dar uma picotadinha, ó, gente, porque a folha da macieira, ela não é totalmente lisa, ela tem um recortezinho, mas muito pequeno, ó, gente, tá? Aqui eu coloquei 3 gramas de massa, mas eu vou diminuir essa folha que eu achei meia grande, tá, gente? Faz um picotezinho bem suave, porque ela não é muito profundo. Aqui eu vou fazer com a faquinha, vou fazer as nervuras. Do outro lado também. Ó, ficou dessa forma, que eu vou dividir ao meio. Com os dedos atrás aqui, ó, eu vou fechando. Eu vou diminuir ela, vocês podem colocar 2 graminhas, que é o suficiente, tá? Ó, ficou dessa forma. E aqui eu vou dar um movimentozinho, pode deixar ela bem grossinha, porque dela fica mais resistente como peça de cozinha, tá, gente? Então, as outras vamos fazer da mesma forma. Dou um movimento e vou colar, então, essas folhinhas aqui acima. Mas antes de colar aqui, ó, eu vou aproveitar que a massa ainda ela tá molinha e vou aqui ajustar, ó. Com esse acrílico aqui eu vou ajustar para deixar a tampa bem certinha, ó. Porque ela ainda não secou totalmente, eu consigo fazer isso aqui, tá, gente? E eu quero mostrar para vocês o encaixe, como fica perfeito, vocês fazendo daquela forma que eu ensinei. Ó, vocês podem ajustar perfeitamente. É só deixar secar um pouco, vocês conseguem fazer isso aqui, ó. Mostrar para vocês como o encaixe fica perfeito, ó. Fica a maçã completinha. Então, vamos colar essas folhas. E aqui com um pedacinho de massa, vou fazer aquele cabinho que eu já ensinei no outro. Uma coxinha, achata na ponta e dá um beliscãozinho. Super fácil de fazer, ó. E vou colocar aqui onde eu fiz uma aberturazinha, tá, gente? Olha. E aqui, então, vou colocar aquelas florzinhas que eu ensinei, que já estão sequinhas aqui, vamos colocar, ó. Então, aqui, quem quiser retocar essas folhinhas, como ela tá numa cor clara, vai usar a cor verde oliva, que é um tom mais escuro, e vão dar uma sombreada aqui no meio, ó. Coloquem no meio, hidratem primeiro o pincel, para a tinta não ficar muito grossa. Iniciem no meio. Vão limpando o pincel para não ficar muito e vão puxando para as laterais. Assim vocês podem fazer
tanto nas folhinhas aqui, como no morango também, da mesma forma, tá, gente? Já vai dar um tonzinho diferente. E depois de bem seca, vocês deixam um dia ou dois secando. E vocês podem aqui, nessas peças minhas, eu passei o verniz vitral. Se quem quiser, passa o verniz vitral. Quem não gosta de brilho, passa o verniz fosco. Eu gosto do brilho para maçã e morango, porque são umas frutas que realmente ela já tem um certo brilho. Então, eu gosto de botar nessas frutas. Cereja também eu gosto de botar com brilho. Então, por isso que eu passei o verniz vitral, tá, gente? Pode ser o verniz vitral, verniz fosco, verniz geral, pode ser o spray, vocês podem passar de pincel também, com pincel, tá? Então, daí é o que vocês tiverem aí. Então, assim, concluindo a nossa aula de hoje, foi um vídeo um pouco longo, mas, gente, às vezes o vídeo se torna longo, porque é bastante conteúdo que eu passo, gente, não é conversa botada fora, nada, é conteúdo mesmo. Então, tudo que eu falar aqui, vocês vão aproveitar, tá bom, pessoal? Então, vou deixar aqui na descrição o link do outro canal, para quem quiser também se inscrever lá, me seguir lá e assistir meus vídeos lá, e também das redes sociais, tá bom, pessoal? Então, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!